Bem, toda a gente quer construir uma vida extraordinária. Agora, o que é preciso para eu construir essa vida extraordinária? Uma vida que, para mim, faça sentido viver. Uma vida nos meus termos. Hoje eu vou trazer um conceito chamado a pirâmide da mestria, que nos vai fazer aqui uma viagem por 7 áreas, que são chave, nós olharmos, nós trabalharmos ao longo da nossa vida, para estarmos em contínuo crescimento, em contínua melhoria e conseguirmos melhores resultados. E lá está, no fundo são 7 sementes que nós devemos regar e que vão dar frutos essenciais para a nossa vida. E vamos começar com a primeira, que é a saúde, é o nosso corpo físico, tem a ver com a nossa capacidade de nos alimentarmos bem, de dormirmos bem, de evitarmos coisas tóxicas para o nosso organismo, de fazermos exercício físico, de apanharmos sol, de nos alimentarmos não na verdade, não nos alimentarmos, mas sim nutrir, mas sim conseguirmos sermos capazes de nos nutrir, dar os nutrientes certos que o nosso corpo precisa. E esta é uma área que eu me foco bastante. Tu, se me acompanhas nas redes sociais, sabes que eu treino praticamente todos os dias. Não apetece, muitas vezes, tem que ser um trabalho de consistência, de foco. Há alturas em que consigo treinar de forma mais intensa, outras menos intensa, mas eu comprometo-me a treinar praticamente todos os dias. Eu estou a mentir se eu disser que treino todos os dias. Eu treino 5 vezes por semana, normalmente. E de forma consistente há bastante tempo. E há anos, na verdade. E isso ajuda-me não só eu estar em forma, mas também a ter a minha mente em forma. E eu acho que isso também é um ponto fundamental. Então, primeiro nós temos que cuidar do nosso corpo físico. É a primeira semente que nós temos que regar. E regar com o quê? Não é água, não é? Também hidratação, não falei há pouco, mas regar com tempo, regar com foco, dedicando a nossa atenção, dedicando a nossa energia, o nosso dinheiro, a nossa, não é? A nossa mente ir para lá, não é? Colocarmos essa energia, essa atenção, esse tempo, esse dinheiro, esses recursos que nós temos nessa semente, em dedicar-nos a essa semente para que ela possa crescer. E o primeiro é, então, a nossa saúde, o nosso corpo físico. Segundo, tem a ver com as nossas emoções. E eu sei que muita gente pode já começar a sair deste vídeo quando começa a ouvir na parte das emoções. Eu vou ser rápido aqui, porque isto é algo que eu aprofundo noutros programas, mas a forma como nós nos sentimos influencia muito dos nossos resultados. E nós precisamos de aprender a gerir aquilo que estamos a sentir. Talvez tu não tenhas tido um dia mau. Tu tiveste 2 minutos maus no teu dia e não conseguiste gerir isso, e por causa de não teres conseguido gerir esses 2 minutos maus, tu sentiste que tiveste um dia mau, ou sentiste que tiveste uma semana má, ou sentiste que o teu ano não correu como tu querias. Então a forma como nós lidamos com as nossas emoções são fundamentais para o nosso sucesso, ok? E é importante nós termos cuidado com elas, nós cuidarmos das nossas emoções, entender o que é, como é que funcionam, como é que nós podemos geri-las da melhor forma, e daí falarmos de ser tão importante a inteligência emocional. Há quem diga, e por vários estudos demonstram, que mais importante do que o do que o QI, que todos nós conhecemos, que é o nosso quociente de inteligência, é o que é o quociente emocional, a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções. Porque se tu trabalhas para uma empresa, tu podes ser especialista em Excel, por exemplo, mas se tu não sabes gerir quando alguma célula do Excel falha, alguma situação acontece, tu não sabes gerir, ficas paralisado e bloqueias e não consegues reagir e passas-te e não sei o quê, isso vai levar-te ao fracasso, ok? Garantidamente isso vai levar-te ao fracasso. Então, muito importante, tu aprenderes a regular, a gerir, a compreender, a aceitar as tuas emoções, ok? Avançando, vamos para a terceira semente, não é, da nossa pirâmide, que são os nossos relacionamentos. Nós termos cuidado com os nossos relacionamentos, escolher com quem nós estamos, escolher quem é que nós ouvimos, com quem comunicamos, porque isso vai influenciar-nos a nós também. Então, é muito importante nós termos aqui uma vertente que se dedica a cuidar dos relacionamentos. Eu conseguir me relacionar melhor comigo próprio, com as pessoas à minha volta, no meu relacionamento íntimo, tudo isso vai influenciar as nossas emoções, que acabam por depois também influenciar o nosso corpo físico e, como tu já vais ver, também vai influenciar os outros níveis da pirâmide. E como é que nós olhamos então, como é que nós devemos desenvolver esta capacidade de nos relacionarmos? Tendo empatia, tendo capacidade de nos colocar no lugar do outro, tendo capacidade de ler o outro no sentido de entender
o que é que ele está a precisar, às vezes sem ele dizer. E isto trabalha-se, isto desenvolve-se, esta sensibilidade. E eu acredito que no mundo onde as máquinas estão cada vez mais vivas, nós humanos estamos a fugir da nossa essência. E uma das coisas que vai ser chave é nós termos capacidade de nos relacionarmos com outras pessoas, porque isso traz conexões, traz oportunidades, traz sorte, vamos dizer assim. Então traz muitas coisas positivas que nós podemos usufruir na nossa vida, fruto de nos dedicarmos a construir bons relacionamentos, ok? Avançando para o quarto pilar ou o quarto patamar, eles têm uma ordem, não é? É uma pirâmide. Este é um conceito trazido pelo Tony Robbins, a pirâmide da mestria, tá? E temos então saúde, emoções e significado, ou seja, aquilo que o significado que nós atribuímos às coisas. Se eu acho, oh meu Deus, isto é o fim do mundo, ou uau, que cena, não estava à espera, já aprendi a lição, vou melhorar. São coisas completamente diferentes. E ter a capacidade de mudar a forma como as coisas nos impactam, o significado que as coisas têm para nós, muda tudo, ok? Depois, trabalhar as nossas relações. Nós sermos capazes de nos relacionarmos bem connosco próprios, relacionar bem com outras pessoas, com o nosso parceiro íntimo ou parceira, o que for. Quarto ponto, o tempo. É fundamental nós sermos capazes de dominar esta área do nosso tempo. Aquilo que nós escolhemos fazer com o tempo que nós temos. E o nosso tempo é limitado. Nós não podemos dar tempo a ninguém, não podemos pedir emprestado, nem emprestar, não podemos comprar tempo. Na verdade, chegamos a um ponto da vida, se tivermos dinheiro, podemos pagar para as pessoas fazerem coisas que nós não queremos fazer e dessa forma poupar tempo. Mas não é um conceito que tu troques tempo por dinheiro. O teu tempo é limitado. Quer tu possas colocar dinheiro a gerar mais tempo, vamos dizer assim, vai ser sempre limitado. Portanto, nós temos que proteger bem o nosso tempo. Saber dizer não, saber colocar prioridades, saber perceber quando é que é para dar foco ou quando é que é para acelerar ou quando é que é para destravar. Ter a capacidade de colocar esta nossa atenção, este nosso tempo, esta nossa energia, estes recursos tão importantes em coisas que vão nos fazer prosperar, vão nos fazer melhorar. O quê? Bons relacionamentos, nossa saúde, investirmos em nós. Há pessoas que gastam muito tempo, por exemplo, a ver futebol, a ver notícias, a ver novelas, a ver séries, a ver mil e uma coisas. Está tudo bem, cada um escolhe aquilo que faz. Agora, não nos podemos queixar que não temos tempo. Não estamos a usar o tempo da maneira certa, não estamos a ser produtivos e lembra-te, nada que valha a pena é instantâneo. Portanto, leva tempo. E se tu não começas hoje a dedicar tempo, mais tarde poderás arrepender-te de não teres investido esse tempo naquilo que realmente vale a pena, naquilo que é importante para ti, e investiste o tempo naquilo que as outras pessoas achavam que era importante e naquilo que tu, pronto, na recompensa instantânea, em vez de uma gratificação adiada e uma visão mais a longo prazo. Tá? Então, aprender a dominar o nosso tempo é fundamental. E atenção, tudo isto que nós estamos a falar, eu trabalho de forma mais aprofundada no método Alpha Performance, e se tu és uma pessoa que deseja construir uma melhor versão de si própria, então junta-te ao método Alpha Performance. Eu terei todo o gosto em olhar contigo para estas áreas, perceber onde é que nós podemos trabalhar, o que é para melhorar e construirmos um plano de ação que faça sentido. E claro, eu vou-te apoiar neste plano de ação, perceber alguns pontos, o que é que pode ser melhor, o que é que podes ajustar, consoante o feedback que tu me vais dando, porque se estiver tudo a correr bem, maravilha, esse é o meu objetivo. Agora, é claro, nós sabemos que vão haver desafios, vão haver dificuldades, e eu estou aqui para te ajudar, dar a mão para que tu possas superar esses obstáculos, esses desafios, e dessa forma consigas prosperar e viver uma vida nos teus termos, da forma como tu desejas para ti, que eu acho que é assim que faz sentido. Eu acho que não preciso trabalhar 10 horas por dia ou 12 horas por dia e estar sempre a trabalhar. Epá, esta é a minha perspectiva. Não sei se um dia vai mudar, mas por enquanto eu já trabalhei numa fase esse tempo e até mais, mas fruto daquilo que eu fui aprendendo ao longo do tempo e percebi que hoje em dia, com as ferramentas que temos ao nosso dispor, é muito importante tu saberes quando é que é para trabalhar, saberes quando é que é para brincar, quando é que é para desfrutar, quando é que é para descansar, quando é que é para estar com a tua família, porque eu valorizo isso tudo. Eu valorizo o meu tempo para a minha saúde, o tempo para a minha família, o tempo para os meus relacionamentos, o tempo do meu estudo, o tempo que eu quero empenhar e para desenvolver competências para poder um dia vir a ganhar mais, percebes? Então,
São pontos muito importantes e eu acredito que é importante nós criarmos um certo equilíbrio. É claro que não vamos ter um equilíbrio perfeito, isso não existe, mas um alinhamento entre as coisas, ok? Vamos falar aqui, criar uma integração das coisas que nós estamos a fazer. Bem, vamos avançar para uma parte fundamental, a maioria das pessoas procura-me por causa disso, que é trabalho, carreira, missão. Nós conseguirmos desenvolver esta área, depois de gerirmos o nosso tempo, nós podemos dedicar de forma aprofundada a desenvolver a nossa carreira, o nosso trabalho, a nossa missão, criar coisas com impacto, poder tirar tempo para nos desenvolvermos, para estudar, para conhecer outras pessoas que nos possam acrescentar valor. Isto são tudo pontos fundamentais e que eu sinto que, olhando para aqui, fui desenvolvendo isto ao longo do tempo, ao longo do meu processo e desta jornada de transformação. E é claro que toda a gente é diferente, mas e se calhar tu vais te focar em áreas, em momentos diferentes da tua vida e o que eu acho e aquilo que eu te quero passar é que nós vamos ter sempre de dar um olhinho nestas 7 áreas, perceber, ui, ali está a murchar, deixa-me eu colocar ali mais, regar um pouquinho mais, olha, aquele já está a dar frutos, boa, posso tirar um bocadinho daqui e começar a dar ali. Estão a ver? E gerir estas 7 segmentos, estes 7 vasos que nós temos aqui, destas áreas, para que elas possam crescer e dar frutos e os frutos que isto dá são muito importantes na nossa vida, ok? Então trabalhar a nossa carreira, a nossa missão e repara uma coisa. Se tu estás a fazer uma coisa que tu não gostas no teu trabalho, muda, tá? Muda ou estás disposto a continuar mais 10 anos a fazer isso? Arranja forma de mudar. E como é que tu fazes isso? É do dia para a noite? Se calhar não. Se calhar precisas de tirar tempo a outras coisas que não acrescentam valor e focar-te naquilo que te pode acrescentar valor e que te pode levar a tu teres o trabalho que tu desejas e que tu gostarias. Dedica-te a estudar, dedica-te a ler, dedica-te a participar em grupos de pessoas que têm resultados que tu procuras nessa carreira, nessa profissão. Procura isso, ok? É, é muito importante nós podermos estar rodeados e estar em ambientes de pessoas prósperas, de pessoas que nos fazem ver mais além. Tá? E nós podemos usar o nosso tempo para conhecer essas pessoas que nos vão dar oportunidades de carreira, que nos vão dar negócios, o que for. Então, dar entre aspas, não é? Então é muito importante nós podermos perceber se eu não estou bem, eu tenho que mudar. Por caso contrário, a vida passa. E tu deves estar a olhar para o tempo que estás a ver este vídeo e estás a perceber assim, fogo, meu, realmente já estamos em junho. Este vídeo estamos a finalizar junho de 2025, julho. Então, o tempo passa muito rápido. Portanto, temos que o aproveitar da melhor forma possível, ok? Porque ele não volta. Então aproveita o tempo da melhor forma possível para te dedicares para ter aquilo que tu queres. E talvez, nesta fase, vais ter que trabalhar mais. Se calhar vais ter que dar duro. Se calhar vais ter que arranjar 2 trabalhos. Se calhar, eu não sei, mas isso tem que ser temporário. Isso não pode ser a tua vida toda. Porque se tu não estás bem dessa forma, tens que criar condições para estar bem. Como? Olha para estas áreas. Desenvolve-te. Junta-te das pessoas que te podem ajudar. Junta-te ao método para eu te poder ajudar. A melhor forma que eu tenho para te ajudar é através do método Alpha Performance, ok? Se tu tiveres numa fase desafiante, bora, envia mensagem, junta-te a nós. Garanto que vai valer cada cêntimo que tu vais investir. Tá? Avançando para uma parte muito importante, finanças. E olhar para as finanças é algo que durante muito tempo eu fugia, por bloqueios emocionais relacionados com a área financeira, talvez derivado a situações da minha família, talvez derivado a situações que eu possa ter passado na minha infância, mas a partir do momento em que eu aprendi a olhar para as minhas finanças, a gerir as minhas finanças, a fazer crescer as minhas finanças de várias formas, o jogo mudou tudo. E lá está, aquilo que me ajudou foi ver as finanças como um jogo. E eu perceber que eu não posso estar ali naquela zona e eu tenho que alcançar aquele objetivo que é para passar de nível e estou sempre neste trabalho. Estão a perceber? E perceber quais são as ações que me geram a gerar mais riqueza financeira. Isso são pontos importantes. Então, dentro das finanças, perceber então quatro pontos fundamentais. A forma como tu ganhas dinheiro, como tu gastas dinheiro, a forma como tu investes o dinheiro e a forma como tu poupas o dinheiro. Então nós temos que olhar para estas 4 vertentes, tá? Como é que eu ganho, como é que eu gasto, como é que eu invisto e como é que eu poupo. Tá? Então são pontos importantes que nós temos que olhar. Eu não sou especialista na área financeira, atenção, mas é algo que tu consegues melhorar ao tomar certas decisões mais acertadas na tua vida. Ok? Talvez se tu tirasses todo o dinheiro que tu andas a gastar no jogo, imagina, em casinos,
em subscrições que tu não usas, em compras de coisas que tu não precisas, em cortar em alimentação de coisas que não são saudáveis, cortar em desejos fúteis, tipo, epá, quero ir, olha, hoje apetece-me ir jantar, e olha, e vou jantar, e pá, mas cá não podia ir jantar, mas olha, vou jantar, que se lixe, olha, hoje vá. Está bem que é importante, mas será que estás na fase de fazer isso? Será que não precisas de conter um pouco para depois poder aproveitar isso da melhor forma? Corta vícios, álcool, tabaco, drogas, o que for. Tá? Então, encontra uma forma de cortar naquilo que não acrescenta valor, colocar o dinheiro naquilo que vai fazer crescer valor e aumentar o teu valor no mercado do trabalho para poderes ganhar mais e com isso construir uma riqueza mais sólida, ok? E vou finalizar, porque também não quero esticar muito neste vídeo. Vamos falar sobre o último ponto, que é celebrar e contribuir. Eu, nesta fase da minha vida, estou numa fase muito mais de contribuição, daí estar a fazer estes vídeos, daí querer criar mais impacto aqui na minha comunidade, criar movimentos, não é? Então, a fase de eu pegar naquilo que eu sei e contribuir para vocês de alguma forma, não tem que ser só na parte financeira, obviamente, e celebrar as vitórias. Eu acho que nós acabamos por perder muito, muito da vida por não celebrarmos as vitórias. Em vez de tu ir jantar porque sim, constrói um objetivo, alcança o objetivo e depois celebra. Isso vai fazer muito melhor ao teu cérebro, por exemplo. Tá? Vai mudar aí muitas chaves, muito no sistema, da forma como tu vais buscar o prazer, tá? E a recompensa. Então é muito importante tu aprenderes a celebrar mesmo pequenas coisas da vida, a ser grato por aquilo que tu tens, a desfrutares daquilo que... Porque não te adianta tu teres um bom corpo, as emoções a funcionar, boas relações, tens tempo, tens uma carreira forte, tens as finanças, mas depois não estás a contribuir para algo maior, não estás a celebrar aquilo que tu conquistaste, estás simplesmente a continuar na mesma rodinha e nós só vivemos uma vez, temos que também aprender a aproveitar, ok? E para fechar este vídeo, espero que tenha feito sentido para ti. Se tu gostaste do vídeo, deixa o teu gosto, deixa o teu comentário, diz-me o que é que fez mais sentido para ti, escolhe qual destas 7 áreas tu te vais comprometer a trabalhar nesta fase da tua vida, nestes próximos 3 meses, 6 meses, o que for. Vou repeti-las todas só para ficarem na tua mente. Então, corpo físico, emoções e significado, relacionamentos, o nosso tempo, a nossa carreira, as nossas finanças e, por último, a nossa capacidade de crescer, de contribuir e de celebrar a vida, as pequenas coisas da nossa vida. Ok? O meu nome é Rodrigo Dias, sou mentor de alta performance e de negócios e é um prazer poder contribuir e ajudar-te para que tu possas viver uma vida nos teus termos e construir a tua melhor versão, a tua versão alfa. Vamos embora, um grande beijinho, um abraço e até ao próximo vídeo.